antes de mais nada, muito bom dia, Silvia Lacombe, colegas, e bom dia, Brasil. É um prazer muito grande, uma satisfação e uma tranquilidade de coração saber que foi o doutor Guilherme Lepski, professor também universitário, que trabalha conosco. Tivemos a nossa formação junto no Hospital das Clínicas e atualmente trabalha ativamente, né? Teve sua formação aqui no país, no exterior e voltou para cá como pessoa enviada, escolhida pela família para fazer essa avaliação. Dr. Lepski, como é que foi quando você chegou lá para fazer a avaliação? O que você encontrou inicialmente? Qual que era, de verdade, todo o Brasil quer saber, né? De verdade, qual que era o estado médico, o estado de saúde do querido Gugu Liberato? Fernando, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente hoje. É uma situação muito delicada, foi bastante delicada desde o início, porque, como vocês podem imaginar, havia muita repercussão, um sigilo envolvendo a questão e o advogado da família, Carlos Regina, entrou em contato comigo. A gente, como médico, procura sempre ter o maior número de informações possível antes de se pôr em movimento para já tentar ajudar de alguma forma, mesmo à distância. Mas, doutor, a grande dúvida no Brasil inteiro é ele está morto ou ele não está morto? E nós aqui no programa insistimos que ele não estava ainda morto. Que tinha muita coisa ainda para ser feita. E muita gente já estava passando atestado de óbito para nossa surpresa, porque a gente sabia que o senhor estava sendo enviado para lá, inclusive para ver se poderia ter sido feita alguma outra coisa. Então, a pergunta que não quer calar é essa: quando o senhor chegou lá, ele já estava morto ou não? Ele estava com o diagnóstico firmado de morte encefálica, que tinha sido estabelecido há pouco, não é? O problema é que esse diagnóstico, ele requer um tempo de observação. Ele não chegou morto ao hospital. Não chegou morto ao hospital. Ele chegou em estado neurológico grave. Como que é grave? Tem uma escala de gravidade que a gente usa, de 3 a 15, 3 muitíssimo grave, 15 normal, ele estava no 3. Podemos dizer o seguinte, essa escala que vocês referem chama escala de coma de Glasgow, não é isso? O normal é 15, né? A gente está aqui consciente, mexendo o corpo voluntariamente, podendo se comunicar. Respirando, isso dá 15 pontos, isso dá 15 pontos. O Glasgow 3 seria o coma profundo, porque a pessoa não fala nada, precisa de tubo para respirar e não responde sequer a um estímulo doloroso. Exato. Então, nem levar o braço, o lugar, então, como se estivesse desacordado, desmaiado mesmo. Ele chegou nesse estado no hospital, mas pelo relato da esposa que prestou o primeiro socorro ali no palco do acidente, ela descreve que ele teve um enrijecimento, uma extensão de um dos braços, não é? Isso, para nós, neurocirurgiões, caracteriza, então, nem 3, é 4. Então, no momento do acidente, a gente infere que ele estava num grau de coma de Glasgow em 4. Porque ele estendia o braço. Se ele flexionasse, estaria em 5, né? Que seria decorticação. Então, seguramente não estava morto. No hospital, ele chegou um pouco mais grave, em 3. Por que houve essa piora? Embora o resgate foi extremamente rápido, foi em menos de 10 minutos ele foi socorrido. Mas quando tem trauma de face, tudo é comum a pessoa engolir um pouco de sangue, respirar um pouco de sangue, e isso dificulta a respiração, cai a oxigenação, o cérebro sofre com falta de oxigênio. Então, isso pode ter agravado, claro. E o deslocamento de 27 minutos entre a casa dele e o hospital, isso também agravaria ou não tem nada a ver? Aí você imagina que ele já está numa unidade de transporte, com ventilação mecânica, então aí ele já está sendo compensado nessa fase de transferência ao hospital. Uma curiosidade só que todo mundo tem, além dessa gravidade gigante que o senhor está descrevendo, neurológica, ele tinha algum machucado físico? Ele estava machucado no rosto? Ele tinha um corte? Ele estava, assim, dava para ver de fora coisas assim graves? Um hematoma no olho direito, porque a pancada maior foi na parte direita da cabeça e ele teve uma fratura mais ou menos nessa posição, então o olho direito estava com um hematoma. A gente sabe que tem essa preocupação, a gente até conversou no programa aqui sobre a questão da hora de ouro, né, do golden hour. Isso. Primeira hora de atendimento, ela faz diferença em termos de prognóstico, e a gente sabe, inclusive, isso, né, em termos de, né, doutor, em relação à parte da assistência que o Estado de São Paulo sempre prestou à saúde, isso como foco, né, daquele atendimento rápido e prestativo mesmo, né? Mas ele teve isso, O senhor ficou surpreso, doutor Geraldo? Olha, surpreso e muito triste, porque eu conheço o Gugu há mais de 25 anos, desde a época do Mário Covas. E queria destacar aqui o fato dele ser doador de todos os órgãos. Quer dizer, isso é um ato de amor ao próximo, amor às pessoas.
até quando a pessoa morre, ela pode ajudar os outros a viverem melhor. Então, e a família cumpriu fielmente o que ele queria. E beneficia inúmeras pessoas, porque a maioria dos casos de transplante, coração, pulmão, rim, é preciso ter morte cerebral. A morte natural, você aproveita pele, córnea, né, ossos. Então, é importante essa... Eu sou doador também universal. É importante essa conscientização de que até na morte a pessoa pode ajudar os outros a viverem melhor. Foi um ato de amor ao próximo. A gente vai voltar a esse assunto. Foram 6 horas de cirurgia para a retirada dos órgãos, né? Cerca de 50 pessoas devem ser beneficiadas. No Brasil, Lacombe, eu fui o relator da Lei de Doação e Transplante de Órgãos da Câmara Federal. Então, nós exigimos que a morte encefálica seja testada por 2 médicos, não só por um, mas por 2, que não podem fazer parte da equipe de transplantes, e tem que ter, além de toda a parte clínica, né, tem que ter 2 documentos. Quer dizer, encefálico, de que não há mais atividade elétrica no cérebro e também não há irrigação. E isso é muito importante para o pessoal de casa saber, porque é uma garantia de que ninguém vai abreviar a sua vida antes só para pegar um órgão. Sabe, porque as pessoas têm medo muitas vezes de ser doador, porque com medo de que abreviem a vida dela só para... Mesmo tendo uma chance, deixa para lá. Tem essa fantasia muitas pessoas. Bom, pessoal, estou aqui com o Dr. Guilherme Lepski, professor também de neurocirurgia, que foi até os Estados Unidos a pedido da família avaliar o Gugu. Conta pra gente, doutor, como é que foi? Você chegou lá, você foi recebido e prontamente teve acesso a todas as imagens. Como que foi esse processo? Bom, o passo a passo. Bom, chegando no hospital, me identifiquei, entrei no ambiente da unidade de terapia intensiva onde ele estava situado. Um hospital, diga-se de passagem, muito bem equipado. Me disponibilizaram a documentação médica que tinha sido passada a pedido da família para eles. Pelo que eu pude ver, o atendimento foi impecável, não há o que se criticar ou se questionar se podia ter sido diferente, não é? Examinei-o por intermédio de funcionários do hospital, porque a gente, como médico, né, Fernando, a gente não pode, num país onde a gente não tem a licença, atuar diretamente. Os americanos não permitem que o médico brasileiro encoste a mão no paciente. Médico atuando no país sem licença profissional validada pelo seu Conselho Federal de Medicina, só existe aqui no Brasil. Em todos os países exige uma certificação enorme, provas, testes, para a pessoa atuar diretamente. Toda vez que um médico estrangeiro vai atuar num país, ele tem que ter essas certificações. Óbvio que é uma situação pontual, eu tinha que fazer uma análise técnica a pedido da família, não é? Eu tenho licença na Europa, mas não tenho nos Estados Unidos. Então, eu tinha que pedir para que as manobras que eu precisasse que fossem feitas por funcionários do hospital. Então, a pessoa expôs os olhos para mim, para eu poder pesquisar os reflexos pupilares, que a reação da pupila é uma questão muito importante para a gente avaliar reflexos. Ou seja, você examinou eles, você só não pôde fisicamente tocar, mas não você pude tocá-lo, solicitava... Exatamente, examinei, porque eu tinha que comprovar o diagnóstico de morte encefálica. É um diagnóstico como outro qualquer, esclerose múltipla, meningite, quer dizer, existem critérios diagnósticos que podem ser questionados. E tem que, no meu caso, eu estava sendo chamado para ver se estávamos diante dessa situação que pressupõe irreversibilidade. Isso que dia que era exatamente? Isso era foi na sexta, não é? Sexta-feira. Foi na sexta-feira. Então, à tarde. O exame clínico era compatível, a documentação médica do hospital era compatível, e aí eu solicitei os exames de imagem, que só foi possível após uma ampla consideração lá do hospital. Porque... Agora, só um pouquinho, antes disso, de falar dos exames de imagem, quando você examinou o Gugu e você viu, era de fato um trauma de crânio fechado? Era fechado. Ele tinha um hematoma no olho direito, mas era uma fratura temporal, a direita fechada, não Então não tinha complexa, corte, não tinha sangramento, nada? Tinha corte, porque na queda ele chegou a bater, tinha corte, mas era uma coisa mínima, não era uma fratura complexa. Se a gente pudesse mostrar nesse modelo, Dr. Lepski, onde seria o impacto que ele sofreu? Ele sofreu o maior impacto nessa parte da cabeça.
né? Durante a queda, ele deve ter batido a cabeça numa pilastra que tinha ali do lado, né? Abriu-se o vão no chão e abriu o vão no chão. O drywall cedeu, o gesso cedeu. Cedeu, tinha uma pilastra ao lado, no andar de baixo. Ali tinha a marca de colisão, de contusão ali. Ele bateu essa região aqui, onde tinha uma fratura nesse sentido. Né? Então, do lado direito, região temporal, seria... Ele já caiu desacordado? Nessa região aqui, assim. Porque olha, Lacombe, uma altura de 4 metros, a pessoa caindo em pé, ela teria tido o quê? Fratura de calcanhar, de joelho, de fêmur, exatamente. bacia. Para nós, veja, as condições iniciais para entender o que aconteceu, é fundamental no diagnóstico a gente entender o mecanismo de trauma. E esse foi uma explanação que eu fiz com as pessoas que estavam ali. O senhor foi à casa dele? Não fui à casa, mas eu falei com a esposa que prestou o primeiro atendimento, né? Então, ela é médica também, ela é otorrino, e ela pôde me prestar informações muito importantes. Não é comum uma queda de 4 metros, onde a pessoa cai em pé, supostamente deveria ter caído em pé, ter traumatismos desta gravidade. Então, a gente tem que ter hipóteses para essa gravidade. Por que aconteceu? A minha hipótese é uma hipótese médica. É que quando cedeu o chão, ele deve ter batido a cabeça. Ainda no sótão. Uma viga do sótão, do piso. O piso era de drywall, era frágil, ele pisou nessa região frágil, o chão cedeu e ele caiu ao andar de baixo. Nesse processo de queda, logo inicialmente, ele provavelmente bateu a cabeça numa pilastra que tinha ao lado, no andar de baixo, colidindo essa parte da cabeça. Ele ficou desacordado, supostamente, nesse momento. Por quê? Porque o momento seguinte, que foi a queda ao solo, e tinha uma escada ali do lado também, foi uma colisão direta da cabeça. E ele deve ter caído sem as defesas naturais que a gente tem. Sem reflexo algum. Porque numa queda você coloca a mão, você tenta se defender. Para essa gravidade ter acontecido, provavelmente ele estava sem essas defesas, ou seja, ele devia estar inconsciente. Ele teve uma primeira pancada na cabeça antes de ter a pancada final que provocou esse problema. Essa é a minha explicação para a gravidade da situação que se revelou a seguir. Agora, doutor, furou o chão? O que aconteceu? O chão vazou? Olha, o teto, quer dizer, o forro do sótão. O forro do sótão, quer dizer, ele estava no sótão lá em cima vendo que é de gesso. Drywall é um gesso, assim, uma finura dessas. E parece que há um caminho que a pessoa teria que andar para não cair. Sobre as vigas de madeira. Sobre as vigas de madeira. Ele desobedeceu isso. Quer dizer, eu conversei com o manutencista da família, da casa ali. Realmente são áreas da casa que são bastante frágeis. E é o tipo de construção deles lá, né? Agora, se eu já estive nos Estados Unidos e já vi algumas casas assim, que tem uma escada que já é acoplada no teto, que você puxa, né? Não é que você vai lá e colocou uma escada e subiu. Foi desse tipo? Não, era um ático ali, onde ele tinha o cômodo privado dele e a área do ar-condicionado anexa. E essa área do ar-condicionado que tinha um piso mais frágil em algumas partes e supostamente ele foi fazer alguma verificação ali. Supostamente, mas ele não sabe, né? São especulações que agora são menos importantes. Mas o fato é que o mecanismo de trauma envolveu essa perda de reflexo que fez ele provavelmente bater a cabeça de maneira mais grave do que o habitual para uma queda de 4 metros e levou às lesões que ele tinha. Então, nos exames de imagem, a gente viu, porque vocês sabem, pela explanação que foi feita, tem que ter uma causa identificável para a morte cefálica. Se não tivesse uma causa identificável, faz uma tomografia de crânio, o cérebro está normal, não tem sangue, não tem fratura, então a gente não pode estabelecer esse diagnóstico de morte cefálica. Então, agora, quem atendeu ele inicialmente foi a esposa, que é médica também. Então, e aí, só para complementar, a imagem mostrou uma hemorragia meníngea muito importante, ou seja, se posso pegar esse modelo aqui, né? O sangue estava distribuído ao longo de toda a superfície do cérebro e também nessa parte mais basal do crânio. Ou seja, uma situação muito drástica em que a gente não pode, com uma intervenção localizada, drenar esse sangue. Não há o que fazer no caso desse. Não há o que fazer. Agora, mesmo assim, essa situação, ela se estabelece ao longo de minutos, algumas horas. Então, aí também temos que ter uma hipótese para o motivo de ele ter ali, sim, sendo encontrado supostamente em Glasgow 4 e no hospital em Glasgow 3. Não é? A minha hipótese é que tenha havido uma hipóxia, ou seja,
pelo acidente, às vezes a pessoa perde um pouquinho o drive respiratório, respira um pouco de sangue, não consegue ser ventilado adequadamente. E a hipóxia agrava o traumatismo de crânio nos primeiros minutos. E esse agravamento explicaria muito bem a entrada no hospital em Glasgow 3. Ou seja, em 4 haveria uma esperança? Olha, Lacombe, é difícil a gente falar, depende muito dos achados, tudo. Se ele, por isso a gente tem que fazer o melhor socorro, ótimo, mas não é garantia que vai dar certo. Então, veja, ele teve diversas condições que, assim, agravaram a situação dele. Ele foi piorando, ele chegou 4, pessoal, vocês estão acompanhando. Ele saiu 4 da casa e quem chegou está ligando 3. agora, já foi dito, ele saiu em grau 4, chegou no hospital em grau 3, quer dizer, ele foi piorando, as condições foram piorando. Nós estamos falando tudo isso para entender se os médicos americanos não poderiam ter feito outro tipo de intervenção. Que não foi feita intervenção cirúrgica Que não foi feito nenhum alguma. tipo de intervenção. Então, a suspeita, o ponto de interrogação é, será que aqui no Brasil teriam feito uma coisa diferente para tentar salvar a vida do Gugu? Agora Essa é a pergunta. Vamos pontuar algumas questões importantes. Se ele tivesse em Glasgow, vamos supor, 5, 6, 7, sei lá, com esse exame de imagem que você viu, você acha que seria viável ele viver com todo o apoio de terapia intensiva, cirurgia? Olha, Fernando, é difícil a gente fazer especulação em cima de um quadro que a gente não viu, né? Mas a gente, se tivesse em um nível de coma menos grave, acho que a gente teria intervido, qualquer um, tanto no Brasil quanto os colegas dos Estados Unidos. É importante enfatizar que o atendimento inicial, a esposa sendo médica, ela procurou acessar as vias aéreas para permitir uma respiração mais adequada, não é? Mas vocês imaginam que existem dificuldades, a pessoa se contrai a mandíbula, fica rígida, é difícil essa manobra às vezes, não é? O resgate foi super rápido, menos de 10 minutos, porque eles têm postos ali distribuídos ao longo da vila e um dos postos era bem próximo deles. Então, veja, tudo foi feito adequadamente, mas a medicina tem seus limites. Infelizmente, a gente sempre trabalha para ampliar esses limites, mas a gente tem os nossos limites e, no caso, a gente ficou confrontado com um desses limites. O trauma dele foi na quarta-feira e a sua análise já aconteceu na sexta-feira, foi isso? Isso, foi na sexta. Mas, veja, ele recebeu o atendimento inicial. É importante a gente diferenciar o atendimento inicial em Glasgow 3 com prognóstico ruim, ou seja, prognóstico significa a perspectiva de melhora. Então, é um quadro neurológico grave com uma perspectiva de melhora ínfima. Em base desse diagnóstico, os médicos falaram, não vamos fazer nada. Ótimo. Decisão justificável, no meu entender, perfeitamente razoável. Uma outra questão é a morte encefálica, que essa daí foi confirmada posteriormente, no caso, no dia seguinte, como deve ser, em função da observação das horas mínimas que se requer, os testes clínicos que vocês expuseram bem que devem ser feitos, 2 pessoas independentes. Na lei americana, interessante, no Brasil a gente precisa ter um mínimo de intervalo de 1 hora, lá eles não têm esse limite mínimo, então foi feito com 15 minutos de diferença, mas os critérios são absolutamente os mesmos do Brasil. Doutor. Foram 2 médicos independentes e o exame complementar, que não é necessário lá, foi feito também e mostrou que não tinha fluxo. Né? A gente tem uma arte feita aqui pelo nosso pessoal, tentando explicar, possivelmente, eu gostaria que você visse e comentasse um pouco a respeito. É uma simulação de como teria sido o acidente. Né? A gente está vendo ali no telão, Ali, aí já a queda, ele já teria caído desacordado. Quer dizer, talvez o impacto, então, segundo o que você sugeriu e hipotetizou, seria que o impacto do crânio já aconteceu lá em cima na pilastra, de modo que a queda já foi tão desprotegida porque ele já caiu desacordado. Porque a gente espera sempre uma pessoa 4 metros, é uma boa altura, claro, mas uma pessoa consciente, ela consegue se defender de alguma forma, ela cai em pé, ela quebra uma perna, né? Ela não cai de cabeça sem nenhum tipo de reflexo. Olha, o motorista da família que participou ali nos momentos iniciais, não absolutamente do momento inicial, mas ele estava envolvido desde o princípio, fez uma observação muito relevante. Tinha embaixo do buraco do teto por onde ele caiu,
logo ao lado tinha uma pilastra, eu vi a foto desse pedaço da casa. E ali tinha cabelo, tinha um pouquinho de sangue e cabelo. Ou seja, isso corrobora a minha hipótese. Na queda inicial, nos momentos iniciais da queda, ele deve ter batido uma primeira vez a cabeça ali, e isso supostamente deixou inconsciente, e ele caiu sem as defesas naturais que poderiam ter amortecido um pouco. Doutor, depois que foi constatada, então que não tinha mais o que fazer, foi constatada a morte encefálica e cerebral do Gugu, o senhor foi a pessoa que deu a notícia para a mãe dele dessa situação. Ou seja, não tinha mais esperança. E a gente sabe da ligação do Gugu com a Dona Maria do Céu, uma ligação muito grande. 90 anos. 91, né? 90, 91. Uma 90 senhora... Anos, 90 anos. 90 anos, uma senhora já senhorinha. Como é que foi esse momento? Silvio, olha, é um momento muito dramático. Esse é o lado humano da nossa profissão, não é? Às vezes, a gente está falando até agora de critérios técnicos e tal, mas tem todo esse aspecto que, no meu caso, veja, foi muito mais relevante do que a parte técnica que já estava toda estabelecida. Agora, exatamente esse aspecto que você comentou é que estava em aberto no atendimento. A família ainda tinha dúvidas, ela ainda tinha esperanças, queriam saber se podia fazer alguma coisa que pudesse natural, né? ser reversível. Se podia até ter sido feito alguma coisa diferente. Então, tinha algumas duvidazinhas, né, importantíssimas, que o atendimento ali, vamos dizer assim, protocolar, americano, rígido, não deu o tempo que a família tinha para assimilar esse diagnóstico gravíssimo. E foi nesse sentido que eu cheguei. E eles já estavam ali diante de uma situação dramática, tinham sido expostos a esse diagnóstico, mas a mãe dele, muito serene, estava numa cadeirinha de rodas, que ela estava bastante cansada já, por toda espera e tudo. Ela estava muito serene, muito lúcida, não é? Não se mostrou descompensada emocionalmente. Eu até falei para ela, agora, Dona Maria, a senhora vai ter que ser o pilar da família, porque vai ter que ajudar as crianças. São duas meninas de 15 anos, o rapaz de 18 anos. Então, a pessoa mais idosa, né, Silvia, veja, já passou por tantas coisas na vida, tantas batalhas, né, que às vezes tem uma estrutura emocional um pouco mais sólida do que o adolescente, a criança, né? Às vezes a pessoa que parece mais frágil nessa hora se revela justamente muito mais sólida, experiente, vem uma coisa de dentro que é o que segura, é o esteio. Confunda a fragilidade física e biológica com a estrutura emocional sólida, né? Agora, eu fico muito preocupado com essa questão da esposa que prestou o primeiro atendimento e certamente fica gravado na memória, né? Pois uma situação dramática, não? Porque imagina, ela não tinha... Você é parente, você é esposo, você é esposa, se confrontou com uma situação gravíssima, você é colocado na questão de médico resgatista, de você ter que prestar o primeiríssimo atendimento. É uma situação muito ingrata, né? Ainda mais sendo um ente tão querido. Mas veja, ela fez o que ela podia ter feito, que era tentar abrir as vias aéreas para permitir a ventilação. Foi corretíssima, mas infelizmente não deu para... Você que está chegando agora ao Aqui na Band, estamos aqui conversando com o Dr. Guilherme Lepski, que esteve em Orlando a pedido da família do Gugu Liberato, né, para analisar o caso do apresentador, trazendo informações para a gente sobre tudo o que aconteceu nesse tempo em que ele esteve lá. Ele que deu a notícia à dona Maria do Céu, a mãe do Gugu, uma senhora de 90 anos. O pai do Gugu morreu tem 10 anos, então ela é uma senhora viúva, né, muito ligada, a ligação muito forte entre Gugu e a mãe, né, Silvia? É uma tranquilidade saber que tudo foi feito como devia ter sido feito. Eu acho que a família fica aliviada, os fãs ficam aliviados, os brasileiros, de certa maneira, sabe, eu respiro fundo, assim, sabendo que realmente foi feito o que precisava ser feito. Porque erro médico, gente, acontece em qualquer lugar, não é só aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos também podia ter comido uma bola feia. E pelo que nós estamos ouvindo, tudo foi feito como se devia fazer. Era um caso muito grave. Agora,